Nós chegamos ao nosso terceiro dia nessa série de pregações, no mês de janeiro, que nós intitulamos de Entusiasmo. Nós conversamos no primeiro domingo do ano a respeito do eu. No domingo passado, conversamos a respeito sobre o Deus, e hoje nós vamos conversar sobre o plano. E lembrando um pouquinho do que nós estamos entendendo como entusiasmo, essa palavra vem do grego, né? Entusiasmos, é a junção de duas palavras em especiais, do eu, do em, né? Na verdade três, né? O em é dentro, Deus e o sufixo representando dentro de si. Então, quando nós falamos entusiasmo, nós estamos compreendendo que ela significa Deus dentro de nós. A força em nós vem de Deus. E nós estamos iniciando o ano de 2019 com esta reflexão importante, porque nós gostaríamos e queremos que tudo quanto fizermos nesse ano de 2019 seja com a nossa vida entusiasmada, que tudo quanto nós fizermos e nos dedicarmos, nós façamos isso com Deus dentro de nós, com a força de Deus dentro de nós. Por isso nós refletimos no primeiro domingo um pouco mais a respeito do eu, de como eu lido com todas as coisas e da minha necessidade de Deus agindo dentro de mim. No domingo passado, nós falamos um pouco mais a respeito de Deus, desse ser, como Ele mesmo se apresenta na palavra, como esse que nós não podemos substantivar, esse que nós não podemos dar forma, esse que se apresentou ali para Moisés no diálogo, dizendo, eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou o seu nome, ou como ele apresentaria o Deus que estava o enviando para falar com Faraó, ele disse simplesmente, diga que o eu sou o enviou. Um Deus que não permitiu colocar formas nele, mas um Deus tão amoroso e tão profundo na sua obra de resgate, que se dispôs a entrar em nós através do seu Espírito. E veio habitar esse eu que precisava de luz, esse eu que andava em escuridão, esse eu que andava sem propósitos. Recebe, então, como Paulo diz, como vaso de barro, nós recebemos um grande tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo. Esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que nós não podemos compreender na totalidade, tampouco conseguimos dar forma, Ele se dispôs a vir e entrar em nós, habitar em nós. E como eu falei no primeiro domingo, existem alguns incômodos quando nós abrimos a nossa intimidade para as pessoas, e também acontece quando nós abrimos para Deus, esse ser que conhece tudo a respeito de nós, ao entrar dentro de nós, ao entrar na nossa intimidade, começa a apontar e mostrar coisas que nós precisamos mudar. A sua obra de redenção, de transformação, começa a acontecer dentro de nós com a ação do Espírito que habita em nós, para o qual nós não podemos esconder nada. Esse Espírito que está em nós conhece tudo e muito mais do que nós mesmos conhecemos a respeito de nós. E muitas vezes nós nos sentimos incomodados, porque quando vamos fazer alguma coisa que nós tanto gostamos, às vezes o Espírito fala, melhor não está certo, não é por aí. Ou quando nós achamos que agora, esse ano será tranquilo, eu vou ter um ano em paz. E o Espírito fala, eu tenho algumas outras coisas para trabalhar na sua vida. Na verdade, a lista é muito grande de coisas que Deus precisa trabalhar em nós, precisa transformar em nós. E nós falamos no domingo passado que a obra de Deus em nós tem um propósito, transformar os nossos desejos. Nós falamos como Jesus, sempre que abordava alguém ou dialogava com alguém, ele perguntava a respeito do que a pessoa mais amava. O que você quer? O que você ama? O que você gosta? O que você quer que eu te faça? O desejo é algo central no coração humano. Nós falamos aqui também como é importante nós nos entendermos como pessoas que amam e que se tornam aquilo que amam. E não necessariamente pessoas que pensam,
O que define um ser humano não é porque ele pensa, porque tem razão, mas pelo que ele deseja. As Escrituras sempre trabalharam na revelação de que nós somos seres que desejam. É por isso que ela usa sempre a expressão coração. E nós temos, diante disso, que pensar um pouco a respeito da nossa vida para esse ano e buscarmos chegar, no mínimo, nas estruturas básicas de um plano para o nosso ano, diante dessa vida de Deus dentro de nós. E olha que interessante o que esse livro chamado Vida Simples, produzido por 2 autores norte-americanos, mas o interessante desse livro e o outro, intitulado Igreja Simples, é que eles primeiro fazem pesquisas de opinião para saber diversos assuntos do que as pessoas estão passando. Depois eles, então, a partir das pesquisas, eles começam a pensar biblicamente como responder a essas questões. E eles dizem o seguinte nesse livro: aproximadamente 7 entre 10 pessoas disseram que precisavam dedicar mais tempo a assuntos espirituais. A grande maioria acredita em Deus. A maior parte é composta por cristãos. E a maioria dos cristãos diz que precisa simplificar suas vidas para que tenham mais tempo para Deus. Talvez, ao ver essa frase, você se identifique e diz: olha, eu também. Eu sou ali um dos 7 das 10 pessoas que já olharam para si nesse ano de 2019 e talvez até pensou: eu preciso ter mais tempo com Deus. E muitas vezes nós, ao vermos ou identificarmos isso em nós nos perguntamos: mas como será que eu vou fazer isso? A grande questão que talvez permeie a nossa mente é: será que eu vou dar conta? Será que realmente eu vou conseguir me estruturar para ter mais tempo com Deus? Mas o que talvez a maior parte de nós esquece é de que Deus veio habitar dentro de nós. De forma que você não precisa fazer grandes esforços para ter comunhão com Ele, porque Ele mora mais perto do que você imagina. Ele veio habitar dentro de você. De forma que onde você estiver, seja numa prisão, seja num lugar com uma grande multidão à sua volta, seja no trabalho, no almoço em família, na igreja ou em qualquer outro lugar, você pode ter comunhão com Ele. A boa notícia é que Ele veio habitar em você. E isso é suficiente para você ter mais tempo com Ele. Sabe aquelas promessas de marido ou de esposa que diz: esse ano eu vou passar mais tempo com você, né? Não, eu vou chegar mais cedo do trabalho, eu não vou ficar até mais tarde, para nós termos mais tempo juntos, intimidade. E aí vem uma atividade, outra, e passa um mês e fala: vamos tentar no mês que vem. E nós, muitas vezes, passamos a vida sem ter o tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. Deus resolveu esse problema quando veio habitar em nós. O Deus que nós cremos é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele resolveu a questão do tempo, do espaço, e nós podemos desfrutar dEle onde nós estivermos. No leito de um hospital, ou num show de rock, você pode estar em comunhão com Ele. Por isso, nós precisamos falar sobre plano para esse ano, e nós precisamos lembrar do que Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Comece o ano com um planejamento especialmente dedicado no centro da sua vida, no seu coração. É esse
que você precisa guardar, porque dali vem toda a fonte de vida. O que nós estamos falando é um reforço do que falamos domingo passado. Nós somos aquilo que nós amamos. Onde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. O que você ama é o que você se torna. E o desejo é que você guarde o seu coração, especialmente em Deus, para que você se torne cada vez mais parecido com Ele, onde você estiver. Para isso, para essa reflexão ser mais profunda para nós vamos ler 3 trechos da carta de 1 João. São 3 blocos, né? Primeiro, o capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos primeiro pela primeira parte que nós lemos aqui. Retomamos um pouquinho mais a respeito do que está acontecendo. O apóstolo João escreve esta carta, que certamente foi endereçada para algumas igrejas, algumas comunidades de cristãos que estavam na Ásia Menor. E ele já escreve num período em que perseguições já tinham ocorrido na cidade de Jerusalém, e muitos cristãos tiveram que se locomoverem ou mudarem para outras cidades, outros lugares, arrumarem outros empregos, outra forma de subsistir. E eles continuavam a se reunir, mas ainda talvez com marcas e receios das perseguições que ocorreram no primeiro século. E João é um pastor e ele tem um perfil muito interessante, porque ele é muito amável, até mesmo quando ele chama a atenção, ele consegue fazer isso de forma amorosa. Quando ele vai dar uma boa chapuletada, ele chama de filhinhos, amados, né? Que gostoso receber bronca quando é assim, não é? Primeiro acolhe, põe no colo, faz carinho e fala, olha, agora eu vou te dizer algumas verdades. O apóstolo João tem dessa característica. E ele está, então, escrevendo para essas igrejas que estão na Ásia Menor e que precisam de alimento para seguir a vida. Eles precisam de conteúdo, eles precisam de sabedoria sobre como serem cristãos, viverem em comunidade, num local diferente daqueles que eles estavam acostumados, onde eles foram criados. E eles precisavam saber como ser comunidades relevantes, fortes, sadias. E é em torno disso que o apóstolo João escreve. E a primeira questão dessa carta, ele coloca especialmente 3 blocos, 3 conteúdos, 3 bases para que aquelas comunidades se estruturem. Nessa primeira epístola, então, ele vai trabalhar a primeira questão a respeito da luz. E eu entendo que naquele período luz era algo talvez mais importante do que hoje, porque hoje nós temos fácil acesso à iluminação. Talvez nós não valorizemos tanto a iluminação. Talvez à noite ainda nós gostaríamos que alguns pontos da cidade fossem mais iluminados. Mas, de alguma forma, nós temos luz em todo lugar. Até mesmo durante o dia nós a utilizamos. A luz, para nós, é algo comum. Está ao alcance do interruptor. Se você coloca a mão no interruptor, você tem a luz. Mas, naquele período, a iluminação era algo difícil. Andar à noite era algo problemático, porque você poderia não só estar à sorte de assaltantes, bandidos, mas também caminhos tortuosos, caminhos que poderiam te machucar, ou você se perder e não chegar onde precisava. A escuridão naquele período era muito grande. E João está, ao ensinar aquelas comunidades, trazendo para eles a característica de que Deus é luz. E ele vai dizer, ora, a mensagem que da parte dele, Jesus Cristo, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está ensinando que para o planejamento, para a consolidação de uma vida, de uma comunidade,
é importante que nós tenhamos em mente que Deus é luz. E nós sabemos o que acontece quando a luz se acende onde havia trevas. A escuridão vai embora. Sabe, queridos, queridas, se você não tiver comunhão com Deus, nesse ano de 2019, nesse começo de ano, a sua tendência é andar em escuridão. Talvez você vai encontrar algumas distrações, mas você andará em escuridão. Como você poderá garantir o dia de amanhã? Pela sua própria capacidade. Como você saberá que há esperança? Se o Deus que promete um mundo, uma vida melhor, não faz parte da sua vida? Como você pode esperar que as coisas vão bem, simplesmente pelo acaso, ou dos planos humanos, de alguma forma, de algum jeito, convergirem para algo que resulte num bem maior? Como você pode ter esperança para si mesmo, se você não consegue confiar de que existe um Deus soberano, que está sobre tudo e todos, que criou os céus e terra, que tem conhecimento muito além do que o ser humano já foi capaz de entender? É o garantidor de toda a vida. É aquele que está sobre mim e sobre você, que está sobre o clima e sobre todos os ambientes. Como nós podemos confiar que terá amanhã, se nós não podemos olhar para o Deus sobre tudo? E você sabe, e você tem em você a necessidade de um Deus assim. Mesmo aqueles que tentam negar a Deus sabem que precisam de algo maior, de algo que transcenda. Seja uma ideologia, seja o status, seja recursos financeiros, seja bons contatos, você precisa de algo maior que te garanta. Agora a palavra vai afirmar que apenas Deus é luz suficiente para iluminar a tudo e a todos. E todo planejamento deve partir do princípio que Deus é aquele que pode esclarecer a escuridão da nossa alma. Nós precisamos olhar para Deus e pedir que Ele nos ilumine. Como você está começando esse ano? No escuro? O que vai ser de você esse ano? Você tem clareza? Você já está ciente de tudo que está por vir? Você está com medo, angustiado? Você está tranquilo? Quero convidar você a ouvir as palavras que vêm de Deus através do apóstolo João e confiar que Deus é luz e será luz para o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que essa seja a verdade para você. Eu sei, eu passo por diversas situações onde eu me sinto no escuro. Falo, Senhor, o que vai ser depois dessa esquina? Senhor, o que vai ser depois da curva desse rio? Senhor, o que vai ser de mim se essa situação não acontecer? E eu preciso olhar para o Senhor e dizer, ilumina, Pai, para que os meus pés se firmem no chão e eu possa caminhar. Eu não sei como você está planejando sua vida para esse ano, mas eu gostaria que você lembrasse que Deus é essa luz. Sabe aquela lanterna que quando você vai fazer trilha, você anda com você e você comprou a mais cara, talvez, na loja, porque tinha garantia de que vai acender quando você precisar? Você evitou de comprar aquela de R$ 1,99 porque você falou, vai que eu precise. Entenda? Eu quero que você compreenda Deus como algo muito maior e mais garantido do que essa grande lanterna numa trilha. Ele é luz para você. Lembre-se de pedir luz para todas as áreas da sua vida. Ele é luz. Ele quer iluminar o seu caminho. Além disso, o apóstolo João vai trabalhar ainda uma outra característica. Ele diz lá no capítulo 3, versículos de 1 a 6, o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. A segunda característica que João trabalha com aquelas comunidades e trabalha com a nossa vida é de que nós precisamos nos entender como filhos e filhas de Deus. Isso significa algo muito profundo, que você deva pensar a sua vida a partir da ótica de que você carrega o sobrenome de Deus, de que você faz parte da família e de que onde você estiver, você será, então, reconhecido como vindo dele, de que a sua origem está em Deus, de forma que quando você está diante das pessoas ou das circunstâncias, você está não simplesmente falando a respeito de si mesmo, mas você está falando a respeito dele. Você deve andar como filho, uma filha de Deus, em tudo quanto você fizer e onde você estiver. Existe algo muito profundo aqui que nós precisamos entender. Deus confiou a você a reputação dele. Ele colocou nas suas mãos, na sua vida, o ser que transforma tudo. Isso não deve ser para nós, em primeiro lugar, um peso. Deve ser para nós, em primeiro lugar, um privilégio. Porque não recebemos apenas o nome, não recebemos apenas a filiação, mas recebemos dele primeiro a presença, primeiro a obra, primeiro o amor, primeiro nós somos acolhidos como filhos amados, primeiro nós somos acolhidos em toda a sua bondade, tudo que ele tem reservado de bom para todos nós. Primeiro nós recebemos dele amor, como filhos e filhas nós somos amados, somos abastecidos por ele. E é assim que nós devemos andar, compreendendo que ele nos considera como filhos e filhas, cheios dele. Aí sim, nós vamos conseguir ser representantes dele na terra e onde nós estivermos. O grande problema e o grande peso se dá quando nós não desfrutamos da filiação, não desfrutamos do Pai, mas queremos representá-lo nos lugares onde nós estamos. Nós não temos uma vida digna de filho, mas queremos usar o título em outros lugares. Nós precisamos desfrutar primeiro da filiação. O João, pequeno, e os pequenos sabem desfrutar dos pais, não é? O João acorda, e eu já fiquei preocupado no início, desde que ele começou a dormir mais próximo ao chão, para não cair, né, da madrugada. Mas desde que ele começou a ter condições de acordar, sair da cama e ir para qualquer lugar da casa, nós ficávamos preocupados, dizendo, será que ele vai lá pegar os brinquedos? E se ele entrar na cozinha? E se ele abrir os armários, tirar a panela? E se ele se machucar? Se ele fizer alguma coisa? Vocês acham que algum dia que o João acordou, ele foi buscar brinquedo? Todas as vezes que ele acorda, seja de madrugada ou de manhã, ele corre para a cama dos pais. Ele pula no colo da Raquel e ele quer um abraço. Isso é vida digna de filho. De todas as coisas que ele podia fazer na casa, e olha que tem muita coisa lá que distrai, ele prefere o colo dos pais. A primeira coisa do dia é correr para os braços do Pai. Sabe o que Deus deseja de nós? E como pai, os pais e mães que estão aqui sabem disso. Nada acalenta mais o coração do que o filho correr nos braços e dizer, eu só quero ficar aqui perto de você, só quero um abraço. Ah, quando o João vem, eu fiquei uma semana longe dele, essa última semana. Eu lembro que nós estávamos chegando na casa da mãe da Raquel, e precisava estacionar o carro, não estava dirigindo, e a pessoa que estava dirigindo pediu ajuda, eu falei, só estaciona aqui, o João já estava no portão, papai, eu falei, só estaciona, eu já arrumo para você, o que for preciso, eu preciso abraçar o meu filho. Deus deseja fazer isso comigo, com você, Ele anseia pelo seu abraço, mas de verdade, queridos, talvez nós estejamos aqui, começando um ano, onde nós nem estamos lembrando de abraçar o Pai.
não desfrutarmos da filiação que, por tão alto preço, Ele nos concedeu. Custou a vida de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que nós voltássemos ao relacionamento com Ele. Posso te pedir uma coisa? Fale com o Senhor, fale com o seu Pai, pela manhã, pela tarde, pela noite. Procure abraçar o Deus que te criou, porque Ele te quer com responsabilidade, sim, mas primeiro, Ele te quer como filho e filha dEle. Ele te fez. E Ele sabe que você só vai saciar o desejo do seu coração nele. As outras coisas podem te distrair a vida inteira e nunca satisfazerem o seu coração. Mas basta uma palavra do Pai e você se satisfaz. Lembrem-se, sim, de ter responsabilidade. De filhos e filhas de Deus nesse mundo que precisa tanto de luz. Mas primeiro desfrute da comunhão com Ele. Coloque então no seu planejamento, Deus é luz. Tudo quanto eu fizer, eu quero que seja esclarecido pela luz. Quero que seja iluminado por Ele, no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, nas minhas práticas. Eu quero que seja feito à luz do meio-dia, à luz de Deus. Em segundo, desfrute em tudo da sua filiação, da sua adoção como filho e filha. Desfrute do abraço, do carinho, do amor do Pai. E em terceiro lugar, 1 João 4, 7 a 12, diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Olha que interessante o que o apóstolo João está ensinando para as igrejas e para nós hoje. Ele está dizendo que Deus nos amou primeiro, por isso nós podemos amar. E quando parece que ele vai dizer assim, olha, Deus te amou, ame a Deus como recompensa. Em resposta ao amor que Ele te deu, ame a Deus de volta. Não, Ele orienta, porque Deus te amou primeiro, dedique o amor aos outros. Dedique a amar uns aos outros. Dedique a transbordar esse amor para as outras pessoas. E Ele diz mais ainda, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus se nós não amamos aqueles que estão à nossa volta. Nós devemos entender, então, que o amor de Deus não é para simplesmente ter fim em nós. A filiação que Ele nos dá não é para terminar em nós, mas todo o amor derramado e dedicado a nós deve ser suficiente e completamente encorajador para nós amarmos quem está à nossa volta. Nós amarmos uns aos outros. E sim, o apóstolo João está dizendo isso do amor comunitário. Ele está ensinando as igrejas para que todos os que compõem a igreja amem-se uns aos outros. Dediquem tempo. Dediquem, sabe a descrição de Paulo em 1 Coríntios 13? O amor tudo suporta, tudo crê, não busca seus próprios interesses, não se ufana, não tem inveja. O que é a base, o que deve ser base para o nosso planejamento, deve ser o amor, uns para com os outros. Sobretudo, antes de todas as outras coisas de profissão e tudo mais, nós devíamos nos amar e cuidar uns dos outros como igreja. Nós devíamos olhar para o outro cristão que tem uma obra e uma trajetória com Deus e poder servi-lo em amor, poder abraçar, encorajá-lo, chorar junto. Lembrá-lo a respeito de quem é Deus, para que nós, então, construamos uma vida
conforme a vontade de Deus, uma vida entusiasmada. Veja que interessante, o apóstolo João vai dizer então que não é possível conhecer a Deus se nós não nos amarmos. Então deve ser base do nosso plano de vida para o ano de 2019, amar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Você tem planejado a sua vida para esse ano de 2019, considerando amar aqueles que estão à sua volta? Pois se você quer viver uma vida entusiasmada, Deus dentro de você, você precisa considerar. Que se você cortar essa área da sua vida, você dizer assim, eu posso ser um cristão sem igreja, você está, na verdade, assumindo o risco e a vida de viver por si mesmo, longe de Deus, afastado de Deus. Porque o plano de Deus para você é que você ame uns aos outros, e é assim que você vai conhecê-lo. Mas muitos ainda acham que podem ser cristãos dentro de casa, sem se encontrar com os outros cristãos. E disso não é nada bíblico. Essa decisão não é nada embasada na vontade de Deus e nem no ensino que Deus traz. Todo o ensino de Deus é para que nós vivamos em comunidade, em igreja, e amando uns aos outros. Nós precisamos vencer esse sofisma, essa mentira que foi dita entre os cristãos, e que muitos acreditaram porque talvez é mais confortável não oferecer amor aos outros. Mas o que Deus instrui a nós, instrui pela sua palavra, é de que nós devemos viver em comunidade, amando uns aos outros, porque essa é a fonte para nós recebermos o amor de Deus e mais conhecer a Ele profundamente. Eu sinto quando vocês não estão aqui aos domingos. Sinto mesmo. Sinto não só pela saudade, porque é bom conviver com cada um de vocês, e de muitos que não estão aqui hoje. Mas eu sinto também porque eu sei que essas coisas nos esfriam, nos tiram da possibilidade de conhecer a Deus de uma forma mais profunda. No que depender de nós, nós devemos nos esforçar sempre para ter comunhão uns com os outros. Assim instrui a palavra. Nós devemos nos dedicar à comunhão uns com os outros. No final do ano passado, eu vi uma frase que eu achei muito especial e falou muito ao meu coração. Quando, não lembro o autor, ele disse o seguinte: a decisão de participar dos cultos da igreja eu tomei uma vez só na minha vida, e foi quando eu aceitei a Jesus Cristo. A minha decisão não é todo domingo. A minha decisão de cultuar com a comunidade, a gente toma uma vez, quando a gente se entrega a Jesus Cristo. A minha vida inclui isso. A palavra nos instrui sobre como nós devemos planejar uma vida entusiasmada. E eu quero dizer para vocês essas 3 coisas. Em primeiro lugar, para nós refletirmos e praticarmos, Deus é luz. Tudo quanto você planeja viver e fazer esse ano, planeje permanecendo na luz. Sabe aquela atitude que você fala assim, não sei se é vontade de Deus, mas vai que Ele permite. Se está meio nebuloso, cheio de nuvens, sabe? Se afaste disso. Por amor e misericórdia, assim mesmo. Por amor próprio, não é? Se afaste das situações nebulosas, ofuscadas. Vá para a luz, onde você estará seguro e protegido, sadio em tudo. Em segundo lugar, Deus é o nosso Pai. Andemos como filhos de Deus, não só em responsabilidades e ética, mas especialmente desfrutando do Pai. O seu Pai está vivo. O seu Pai, Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Sábio. Desfrute disso. Todos nós talvez tenhamos conosco aquele sentimento assim, se meu pai, se minha mãe fosse um pouco melhor, se eles tivessem mais recursos, se eles tivessem me proporcionado isso na infância. Primeiro, todos somos humanos e todos vamos apresentar falhas assim, mesmo que façamos o nosso melhor. Mas Deus é o Pai por excelência e Ele está disponível a todos nós. Sentemos com Ele para um café, para um almoço,
para um começo de dia e término de dia. Desfrute do Pai amoroso, bondoso, misericordioso que você tem. Viva como filho dele. E em terceiro lugar, Deus é amor. E o mandamento diante disso é: amemos-nos uns aos outros. Considere, num plano de vida entusiasmada, essas 3 áreas, esses 3 pilares. E eu tenho alta convicção de que tudo vai bem. Tudo vai bem, se a nossa vida estiver embasada nesses pilares. Que Deus possa nos ensinar hoje e nós tenhamos coragem e ousadia para estruturar nossa vida diante disso. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, eu sei que é seu este lugar. Nós viemos para te adorar, nós viemos te buscar. E a tua palavra é forte, eficaz e profunda ao nosso coração. Pai, hoje nós compreendemos pela tua palavra que nós devemos alicerçar nossas vidas em o fato do Senhor ser a luz. E nós devemos permanecer nessa luz. Nós também compreendemos que o Senhor nos fez filhos e filhas e que nós devemos permanecer nessa relação dedicados ao Senhor. E nós também percebemos, ó Pai, pela Tua Palavra, que nós devemos amar uns aos outros, dedicarmos tempo e sermos intencionais em amar as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta. E é assim que nós o conheceremos. Pai, que nós estruturemos o plano da nossa vida, a nossa vida, para vivermos entusiasmados, cheios do Senhor dentro de nós. Abençoe-nos, Senhor, nessa manhã, nesta semana. Nós oramos em nome de Jesus.